E aí, galera do CoffeeAndIT, tudo bem? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos Fiquinho, lá. hoje nos pediram, né, um assunto diferente, É... você só programa em Java, né? mas aqui não é só isso, né, Kleber? A gente também atende os pedidos do nosso público, dos nossos alunos. Isso aí. Aí iniciamos agora uma nova era no CoffeeAndIT, né, Kleber? Para quem não acreditava, esse vídeo aí é um divisor de águas. Perfeito. Então, pessoal, hoje esse vídeo nós vamos interagir um pouco com Python, mostrar um Hello World bem inicial ali com Python, né, pessoal? Então, a ideia é que a gente possa galgar um pouco nesse caminho, até porque Python tem sido bastante solicitado em estruturas como Data Science, né, Vinícius? E é Isso. uma linguagem que cresceu muito ao longo dos anos, né? O próprio processo de interpretação dela facilita bastante, né, a adoção e, principalmente, né, Vinícius, a simplicidade, né? Ela é uma linguagem que... É, é o slogan dela, né, Kleber? O slogan dessa linguagem é uma simplicidade. Nós estamos aí, pessoal, até fazendo spoilers do que está por vir. O próximo curso da CoffeeAndIT é Python, é sobre Python, é mostrar como utilizar esta linguagem em uma aplicação real, num microserviço, utilizando todas as features dela. Ela tem tantas bibliotecas como qualquer outra linguagem, né, Kleber? Hoje você consegue aí trabalhar com arquivos, com leituras de statements, simplesmente utilizando bibliotecas simples, rápidas, fáceis, 2, 3 linhas de código, né, Kleber? Temos aí um projeto andando. Rodar um projeto é muito simples, trabalhar com a linguagem é muito simples de entender, a sintaxe é muito simples, então, gente, é só alegria. Perfeito. Altíssimo nível, né, Vinícius? Porque ela abstrai bastante coisa, tem bastante biblioteca, como tu disse, né? Imperativa, então importantíssima, é uma linguagem que nos permite trabalhar com declarações rápidas, né, pessoal? Um paradigma de programação que ações, enunciados e comandos muito rápidos de interpretar. Consigo orientar objetos, isso também é um ponto Isso é muito importante. legal dela, né? Que então, é funcional também, então a gente consegue trabalhar orientado a funções, né? Então é um ponto importante. E pessoal, a mágica está na tipagem forte, né? A gente É. consegue tipar dinamicamente os objetos, né? E de forma forte. E a gente não precisa estar se preocupando com o tipo ali, fazendo casting como Java. Ela é, e o var trouxe isso no Java, mas de qualquer Mas forma, né? O Python já é tinha tipo, isso. né? Ficou mais ou menos. Ficou É, mais ou menos. Não ficou bem igual. Nós vamos mostrar aí ao longo dos vídeos e do nosso curso como a tipagem do Python facilita a nossa vida, né, Kleber? Como isso traz com que seja muito fácil e simples escrever código hoje em dia, é né? isso aí. Stop Talk, Show Me the Code, né, galera? Então, Importante falar também, né, Kleber? Ele é multiplataforma, igual Java, né? né? Roda em Linux, Mac, Windows, seja onde for, instalação simples. Para quem utiliza Linux e Mac, já vem até o Python já vem instalado nativamente, né? Então já tem dentro muitas coisas do kernel já são precisam do Python para rodar, então é só aí, É só é aí. só aí. Então, galerinha, assim, ó, a gente fez um Hello World, mas não é um Hello World tão Hello World, né? É um pouquinho, tem um pouquinho a mais, mas de qualquer forma é só para a gente mostrar alguns assuntos bem básicos da linguagem, assim, né? Já voltamos aqui, mas basicamente, para quem trabalha com outra linguagem, assim, nós conseguimos fazer importações, né, Vinícius, de pacotes externos, de bibliotecas, né? E aí nos dá a dependência de escrever as nossas, importar bibliotecas que são públicas. Então, aqui estamos importando match como um todo, né? Então, a syntax permite isso, né? E estamos importando, por exemplo, datetime, from datetime, e time delta from datetime. Então, a gente consegue também especificar qual function, qual, né, estrutura que tu quer importar de uma determinada class, né, de determinado pacote, né, de importação externa. Perfeito. Então, python.org tem muita documentação dessas funções, essas bibliotecas, né? Então, esse é um ponto importante. E let's go. Então, o que a gente fez, pessoal? Quem conhece um pouco C, Java, C Sharp, ler keyboard não é fácil e não é, né? Exato, exato. O Java já exigiria um pouco mais de linhas de código, né, Kleber? Isso. Já seria um pouco mais complicado. Então, por natureza, pessoal, a simplicidade está aqui, né? Nome recebe a chamada de input, qual o seu nome, né? E uma quebra de linha.
Então, pessoal, isso aqui em qualquer outra linguagem, não digo qualquer outra linguagem, mas as linguagens mais tradicionais, assim, já tem uma certa complexidade de fazer um pouco isso, né? Isso, exatamente. Imprimir, pessoal, aí uma saída de console com variáveis, printf, e aí, print, né, como no C, e o F de formatação, pessoal, né, ele, aí uma particularidade que é legal, ele está dentro da estrutura do conchetes, né, faz a formatação Exato. dentro, né, e aí, galera, olá, né, o nome da variável aqui, a gente pode fazer concatenação, como a gente fez mais para baixo aqui, fazendo concat strings, ou também tu pode colocar a variável dentro da estrutura fixa de texto, né, e aqui a gente colocou também uma simplicidade, se eu quero saber o tipo daquela variável, né, então eu consigo largar type que infere, né, o tipo da variável que a gente está trabalhando. Então, bem simples também a gente acessar o tipo dela e fazer a impressão daquele valor, né. E olha que loucura, né, Kleber? Não tem nada de controle de exceção, não tem nada de erro, não tem absolutamente nada. Né? Não tem nenhum compilador, não está reclamando de nada. Só escreve o código e manda ver. Só alegria. É para frente que se vai, né, gente? É isso aí. Idade, pessoal. Então, eu quero agora uma variável inteira, né? Que na teoria nós estamos trabalhando com uma variável de string, né? Com str, e aqui a gente quer uma inteira. Então, vejam, pessoal, eu faço um input e jogo isso para um int, né? Então, eu já tenho o boxing, né? Que a gente fala lá em Java e outras linguagens, né? Com tipagem forte, né? E aí, pessoal, eu peguei então o nome, peguei a idade e a gente vai fazer uma brincadeira aqui com vocês, que é o seguinte, a gente vai, então, já voltamos nesse cara aqui, né, vamos fechar ele aqui. A gente vai fazer um for, então, né, e aí Python tem um esquema bem legal no for, e essa é uma discussão grande até de como interar, né, em Python, isso tem puristas que gostam de ir por um caminho ou outro, a gente vai também no curso abordar vários métodos em relação a isso, né, de ser performático nesses loops de dados. Então, a gente está iterando, né, num x que vai até a idade, e aqui nós vamos chamar uma função, né, pessoal, aqui a gente só quis mostrar que a gente pode já fazer a chamada de função fazendo boxing de novo, né, na estrutura. E, pessoal, função é tão simples quanto qualquer outra coisa que a gente viu. Def, né, Vinícius? Parâmetro Isso. sem tipagem, é o que veio, veio, né? Então, esse é Trabalha como quiser trabalhar, né? Isso. Bem E simples. aí, pessoal, muito simples, pegando hoje, né, com date time, tirando a diferença isso é bem legal, né? Se fosse até hoje no Java, apesar de ter date time API uma coisa um pouco mais forte, né, Vinícius? Isso. Tem que passar por uns campos aí para para poder fazer isso aqui. Então, aqui numa linha, Existe pessoal, uns steps, né? Bem fortes a ser colocado. é isso aí. E aí, galerinha, pegando a diferença então de hoje versus aquilo que de cada ano que ele teve, né? E aqui a gente validando, assim. Sintaxe muito simples também de if, é o cif, né? Muda um pouquinho para quem é acostumado de outras, É, vem do C, vem do .NET, vem do Java, é if, else e estrutura. E aí, pessoal, comparações bem naturais, né? Igual, igual. Estamos comparando inteiros. Eu posso acessar atributos de uma determinada classe ou objeto através só do nome, né? Então, não tem aqueles métodos de âncora, eu vou direto no atributo. Então, isso facilita bastante também, né? Isso fica é, o código por natureza fica mais clean, né? Ele fica exato. mais fácil de ver, né, galera? Ah, Vinícius Kleber, eu adoro Java, .NET, Core, já porque tem os autocompletes, tem tudo que auxilia no desenvolvimento. Gente, o IntelliJ consegue ter os autocompletes também. Se você pegar os plugins do Visual Code, também tem os autocompletes para programar. Então, hoje Python é bem tranquilo, tá? Tem tudo aí, é só Olha aí. utilizar. É só o IA, tá aí, ó. Tá ali. Pessoal, então vamos rodar um pouquinho essa brincadeira e a gente faz um convite, né, Viquinho? Deixem depois, nos marquem nas redes sociais esse vídeo, fazendo esse mesmo código aqui, por exemplo, em .NET, em Java, C Sharp, né? Pra E contando gente, quantas linhas vai ter. só para a gente comparar e se divertir, galera, e vamos também aproveitar um pouco a vida. Vamos rodar esse cara aqui, então cheguei a ficar chateado, né, mesmo, porque lá no Java, quando tu manda Rodou meio rodar, rápido, hein? lá no Java, quando tu manda rodar, ele dá uma. No próprio IntelliJ mesmo, ele dá aquela. Né? Aqui ele Dá já. uma piscada, dá uma piscada. Aqui nós já fomos, né, na brincadeira, né? Então, qual o seu nome? Ó, ele já. Lá, Kleber, você digitou uma STR, então aquele print que a gente fez, qual a sua idade? Ó, lá.
Eu ia colocar 23, vamos colocar a verdade, né, galera? E aí ele montou para mim, ó, você lá em 83 era uma criança com 0, 94 era 95 adulto com um adolescente com 12, 2004 um adulto com 21 e assim foi. Assim Então, foi embora. muito rapidamente, pessoal, a gente montou uma lógicazinha aqui em poucas linhas, pouquíssimas linhas, né, para fazer essa Isso aí. estrutura. E eu convido vocês, pessoal, para se divertir, né? Façam alguma coisa, botem no GitHub e marquem aí para a gente ver a diferença que fica com uma linguagem e outra. E se achar uma que fique menor, melhor ainda, Melhor ainda, vamos né? comparar, né? Nós vamos colocando. Então, pessoal, a ideia é que agora logo nos acompanhe, né, Kleber, nas nossas redes sociais. Logo menos estaremos fazendo a divulgação aí do pré-lançamento do curso de Python, com toda a grade curricular que vai ter dentro do curso. Fiquem ligados. Também gostaríamos de sugestões, que se você hoje já trabalha com Python e quer saber mais de alguma feature, alguma coisa que você deseja ou sente dificuldade para trabalhar, a gente pode adicionar aí no nosso curso também. Fiquem ligados, porque agora o CoffeeAndIT vai entrar um pouquinho nos próximos dias, meses aí na era do Python. Isso aí. Mas, lógico, galera, o curso não vai ser tão simples assim como essa instrução aqui, né? Para quem viu o curso de Java, né, Kleber? Para quem viu o curso e o curso de microservices, nós vamos fazer mais. Viu que nossa base para todos aqueles códigos que foram em Java e abordamos todas aquelas funções. Agora nós vamos fazer a mesma coisa utilizando Python. Isso aí. Então, nós vamos trabalhar numa abordagem técnica e performática mesmo, pessoal, daí navegando desde interface REST, comunicação com banco de dados, boas práticas, uso de bibliotecas, frameworks que o próprio Python disponibiliza, como Django, né, e outros. Então, a ideia, né, pessoal, é a gente mostrar para vocês como o mercado trabalha profissionalmente com Python. Isso. Hoje, todo mundo fala, né, Kleber? Óbvio, o mercado de Java é altamente enorme, expansivo, vagas e vagas e vagas, mas como tem requisições de Python, né? Como tem áreas entrando fortemente trabalhando com Python. Nós falamos muito de data science, principalmente, né? Toda essa parte de Big Data. Então, cara, Python hoje está na hype tecnológica e nós vamos abordar aqui no CoffeeAndIT. Perfeito. Então, galerinha, espero que tenham gostado do vídeo. Engaje nessa brincadeira aí de comparar código e acompanhe os próximos tempos aí que terão novidades aí do novo curso que o CoffeeAndIT vai trazer para vocês. Show de bola. Valeu, galerinha. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até mais.